Noite, Lopes. Bom, aqui apareceu que estava gravando, né? Então a gente não aparece que está gravando. Ele até enviou por e-mail, professor, mas a gente não consegue abrir. É? Deixa aqui, né? Então, bora ver, né? Como é que vai ser depois. Depois eu dou uma olhadinha nele. Ô, Danilo, a gente tem 2 aulas suas hoje, é isso? Isso. E 3 de que mesmo, meninas? Meninos? Tributário. Carne de pescoço, vai começar a gente hoje. Meu Deus, quero nem saber quem é, viu? Não queira, relaxa. Oh, meu Deus. Não era. Só ensina tributo ele, pelo amor de Deus. Mas tá bom, ele é bom, viu? Olha, meu professor tributário é um dos melhores, viu? Apesar de ser carne de pescoço. Vamos embora. Não estou questionando nem a competência da pessoa. É porque às vezes, Rose, a pessoa às vezes tem um distúrbio, uma insanidade pura, doido do cu rodar, mas isso é normal. Olha, no primeiro período, viu, Danilo, e todos aqui, o professor me disse o seguinte: no primeiro período, a gente viu que todos nós, sem exceção, tem aquela parte de loucura, de psicopatia, daquelas doenças que a medicina legal, a gente vai estudar ainda. A gente tem aquelas bichinhas ali, daqueles distúrbios. Pronto, então ninguém é perfeito. Pessoal, vocês estão me vendo? Cadê Danilo? Deixa eu ver se ele é vivo. Aqui. Tô, Danilo. Tá. E a imagem tá boa, viu? Não sei se a minha internet tá boa ou... É porque eu tô no celular e no computador, né? Porque eu tô naquele computador de mesa que não tem câmera, aí a câmera tá no meu celular. Só que para mim, no computador, eu não apareço. Aí por isso que eu tô perguntando para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, que voz grossa é essa? Que voz grossa é essa, Otávio? Boa noite, Luiz. É a de sempre, Lopes, a de sempre. É verdade. A Cassandra, como tá bonita ali, a vaginosa. Tá. Bom, vamos lá, né? Boa noite, pessoal, oficialmente agora. Vou pedir só um favor. Quem tiver com o microfone aberto, dá uma desligada. Agora, depois, eu vou precisar que vocês abram, porque a aula de hoje a gente vai fazer uma repescagem do que a gente viu no semestre passado, através de algumas perguntas, e vocês vão precisar responder, tá certo? E aí eu vou precisar dessa participação de vocês aí, tá? Mas, por enquanto... queria desejar boas-vindas para vocês, tá? A gente vai iniciar esse outro semestre também naquele formato remoto. Não sei se vai ser até o final do semestre, né? Mas, por enquanto, por precauções, né? Por questão de saúde, é necessário que seja dessa forma, tá? Mas que a gente continue sendo aquela turma unida, aquela turma que se envolve nas aulas, né? Que vocês têm esse perfil, tá? E que a gente não perca porque está sendo remota, né? Até porque no semestre passado a gente não teve problema nenhum com isso, tá bom? Então, desejar boas-vindas para vocês, tá certo? Que, apesar da gente estar distante, mas a gente não pode perder a comunicação. Vocês têm o meu contato lá, tanto o e-mail como o contato lá no grupo, tá? Então, qualquer dificuldade que vocês sentirem, que não estão entendendo algum assunto que a gente for aplicar nesse semestre, vocês podem procurar, tá certo? Porque a gente está aqui para se ajudar mesmo, principalmente nesse momento, né, em que muita gente tem a dificuldade com tecnologia, que está aprendendo outra coisa agora, além de aprender o conteúdo, também tem que aprender a usar a tecnologia, né? Então, hoje a gente está no momento que todo mundo está no mesmo barco, tá? Então, se precisar de ajuda, podem falar. Inclusive, a gente está iniciando as aulas, né? Vocês devem ter percebido que não é mais com o Zoom. A gente está usando agora um novo aplicativo, que é o Meet, e acredito que vocês estejam achando ele melhor do que o Zoom, né? Porque o Zoom, ele travava, era um pouco pesado, e tinha aquele tempo de acabar a aula também, que tinha que voltar para o link. E no Meet, não, a gente fica mais à vontade, né? E a qualidade também da aula fica bem melhor, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer hoje uma repescagem. Quero ver se vocês vão lembrar do que a gente viu no semestre passado, tá certo? E aí, depois, eu vou tentar passar um vídeo que eu acho que vai ser muito interessante para vocês, que é ensinando como colocar paginação no Word. Para vocês como fazer o trabalho de artigo, de trabalho de conclusão, vocês vão ter que saber fazer isso, né? E aí é um vídeo bem simples, tá? Antes de passar para vocês, eu fiz o teste aqui em casa, realmente do jeito que ele ensinou, dá muito certo. E é um vídeo curto, eu acredito que só tem uns 3 minutos de vídeo, tá?
Mas aí eu vou tentar, porque eu não sei se vai passar o áudio pelo computador, tá bom? Se não conseguir, eu vou tentar passar ele pelo celular, tá? Mas a gente tenta. De qualquer forma, o link dele também vai estar no material. Se a gente não conseguir passar na aula, vocês podem assistir ele depois, tá certo? Então, bora lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Pra gente começar o nosso joguinho, né, de perguntas. E aí eu quero pedir para que vocês, quando forem responder, liguem as câmeras não, né, o microfone de vocês, para que vocês possam participar. E eu quero todo mundo participando, tá certo? Senão eu vou escolher aqui a dedo quem é que vai responder, beleza? São perguntas simples, tá, pessoal? É só para a gente brincar mesmo, para a gente repescar algumas informações, tá? Que é importante para vocês. Tranquilo? Entendido? Ok. Pronto, bora lá. Primeira pergunta. Muito simples. Meu Deus do céu. Bora lá. Estão enxergando aí a tela? Sim, dá para enxergar. Pronto, vou ler a Sim, pergunta, sim. tá? O que significa a BNT? Deixa eu ler todas as alternativas, depois vocês respondem, tranquilo? Bora lá. O que significa a BNT? Letra A, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Letra B, Associação Brasileira de Normas, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Oxente. Ah, tá. Agora que eu vi. Desculpem. Letra A, Associação Brasileira de Normas e Tecnologias. Letra B, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Letra C, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, Agência Brasileira de Normas e Técnicas. Ou letra D, Associação Bibliográfica de Normas e Técnicas. Depois dessa confusão toda que eu li, qual é a alternativa que vocês acham que é a correta? Letra B B. de bola. Letra A. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. B de bola. Alguém acha que é a letra Associação A? Brasileira de Normas e Técnicas. Alguém acha que é a letra A? Não. Não, todo mundo na B, é isso? Isso. B. Isso. Bora ver se vocês estão O bem bizu lembrados disso. é norma. Bora ver. Opa, pronto. Primeira alternativa, primeira pergunta, todo mundo acertou. Beleza. Segunda pergunta. Folha de rosto, introdução, errata, resumo, referências e agradecimentos estão inseridas em qual parte do trabalho? Letra A, fazem parte dos elementos pré-textuais. Letra B, fazem parte dos elementos textuais. Letra C, fazem parte dos elementos pós-textuais. Ou letra D, que mistura da gota e todas as alternativas anteriores estão erradas. Alternativa A. Também acho que é a letra A. Bora lá. Quem acha que é a letra A? Alguém aí acha que é a letra A? Eu acho que é a A. Alguém acha que é a B? Agradecimento. Não. Estão inseridos em qual parte do trabalho? Exato, Eu letra A. acho que é a letra A. Eu tô achando que é uma misturada da gota. Eita, o que tá aí? Leiam aí, Agradecimento. a pergunta. Leiam a pergunta. Referência, tu disse que é uma misturada da gota, professor. Porque referência é no final Eu do pensei trabalho. nisso também. Agradecimento também. Agradecimento é no final também, né? Essa pergunta vale 500 mil, viu? Eu tô achando que essa é a misturada da gota mesmo. Pronto, errei. Letra C. Oxe. Então, bora lá. Se Deus quiser. Folha de rosto, ele é de qual elemento? Pré-textual. É textual, que ele fica no início. Isso. Introdução. No início, Pré-textual. Pré-textual. Introdução é o quê, minha gente? pré-textual. Introdução é pré-textual. Ah, é textual, que já faz parte do texto. Textual. Resumo. Isso, introdução Textual. fica dentro dos elementos textuais, tá certo? Errata. Errado. Já não é. Pós-textual. Pós-textual. Textuais, isso. Resumo. Pós. Textual. Resumo. É pós. Pré-textual. Resumo é pré-textual. É? Resumo é pré-textual. Lembra do resumo mesmo, e do tá abstrato? certo, Ah, que é o resumo que verdade, vem língua professor. estrangeira? Isso. Referências. Então, De pós. fato,
Pós-textuais. Assim que é a misturada da gota? Como está É, misturado, Rose tem então razão, a resposta Rose tem certa é É letra D. É. letra D. Que mistura da gota e todas as alternativas anteriores estão erradas. Exatamente. Muito bem, Rose. Ganhei quanto só? É que a resposta induz ao erro, professor. Porque assim, ela tá tão pictoresca que você pensa que é errada. Eu achei meio esquisito, porque agradecimento fica no final, referência no final, como é que pode ser pode? Enfim, é Eu coloquei essa brincadeira só para dar uma entonação de humor mesmo, mas é só para prestar atenção, tá? No que é pré-textual, textual e pós-textual. O que a gente viu no semestre passado, a gente viu só uma coisa que foi pós-textual, que foi referências, que foi uma das primeiras aulas, e depois a gente só viu referente a pré-textuais, tá certo? Bora lá. Terceira pergunta. Sobre a capa, qual alternativa está incorreta? Sobre a capa, qual alternativa está incorreta? Letra A. Nenhuma das respostas mencionadas estão incorretas. Letra B. O nome do autor deve ser todo em letra maiúscula. A instituição de ensino deve ser centralizada e com letras maiúsculas. E letra D. Deve conter local da instituição em que será apresentado e ano de entrega. Acho que é a D. A incorreta, É a né? incorreta. A Isso, incorreta. é a incorreta. É a letra A. Letra B, não? A letra A, porque B, C e D estão corretas. Mas o nome do autor todo é maiúsculo? Não, só o... Só a primeira. Né? Não, o último nome tem que dele, ser. Não, tem que ser maiúsculo. O nome do autor, a instituição em que será apresentado também, ano de entrega, tem que ser maiúsculo. Então pode ser a letra A. A letra A, Letra A, eu professor. vou de letra A. Todas estão corretas. Todos acham que é a letra A? Entraram no consenso? Isso. Então, bora lá. Bora entender, Lá né, me primeiro, antes convencer. de responder. A letra B tem assim, o nome do autor deve ser todo em letra maiúscula. A gente viu que as informações que vêm na capa são todas em letras maiúsculas, exceto a parte que se tiver subtítulo. Se tiver título, é todo maiúsculo, mas subtítulo não, tá certo? E as demais informações da capa são todas em letras maiúsculas. Tranquilo? Então a letra B está correta. Por isso, essa daí ela não é considerada a alternativa certa para essa pergunta, porque ele quer incorreta. Letra C. A instituição de ensino deve ser centralizada e com letras maiúsculas. Isso aí, acabei de falar para vocês, né, que tem que ser letras maiúsculas, e também a informação é centralizada, tá bom? Letra D. Deve conter local da instituição em que será apresentado e ano de entrega. Eu lembro que nessa aula a gente falou que qual é o local que a gente deveria colocar. Se for o local que a gente escreveu exemplo. Tem pessoas que não moram em Limoeiro. Tem pessoas que moram... Diga aí um local ali perto de Limoeiro. Lagoa do Carro. Qual? O professor Igor está tentando entrar, não está conseguindo. Lagoa do Carro, professor. Deixa eu ver se eu digo aqui. Pronto, coloquei Igor. Vamos Lagoa de supor Itaém, que Lagoa do Carro, não é isso? Alguém mora lá em Lagoa do Carro e aí a instituição fica em Limoeiro. E até citei, se você mora lá em Lagoa do Carro, você vai colocar que local no seu trabalho, onde você mora, onde fica a instituição. Onde e aí eu fica falei para a você. Instituição. E isso vai ser o local da instituição. Muita gente tem dúvida disso. Inclusive, eu, quando estudava, eu achava que era o local de onde eu estava, que era onde o trabalho estava sendo realizado. Tá? Mas aí, para quem tiver essa dúvida, pode tirar agora, tá certo? Que é o local onde fica a instituição. Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Pronto. Então, a resposta correta não é essa letra C, tá? É a letra A. Eu marquei errado. Professor, quase eu infartava. Não, Flávio, porque tá muito gordinho. Eu estava olhando isso. Quase que meu cabelo. Professor, quase que meu cabelo cai agora. Tem cabelo, Flávio. A resposta errada é a letra A. Tá certo. Próxima Quer deixar pergunta. Flávio sem Bora lá. cabelo, professor? Bora lá.
quais alternativas apresentam informações verdadeiras sobre folha de rosto? Tá? Informações verdadeiras sobre folha de rosto, beleza? Bora lá. Letra A. É a folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Letra B. Não precisa... Preste atenção na pergunta. Quais alternativas? Então, pode ter mais de uma, tá certo? Que é certa de acordo com o que é folha de rosto. Então, letra A. É a folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Letra B. Não precisa ter nome do autor, já que tem na capa. Letra C. Deve conter natureza e o objetivo do trabalho. E a letra D. O nome do orientador só coloca se o professor autorizar. Então, dessas alternativas, vocês acham que qual ou quais estão corretas de acordo com folha de rosto? A e C. Alguém discorda? Você está certo, viu, Flávio? Bora lá. Letra A. Eu É a volto com o folha que Flávio. contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Lembram que aquela folha de rosto que a gente até viu no semestre passado é a que vem pós-capa, não é isso? E aí ela vem com algumas informações do que você vai apresentar, né, de onde está sendo elaborado, por que está sendo elaborado aquele trabalho. Então, a letra A podemos considerá-la, sim, como correta, como verdadeira, tá certo? Letra B. Não precisa ter o nome do autor, já que tem na capa. Para quê, né? Gastar tanta informação. Essa informação é verdadeira ou falsa? Falso. Ela é falsa. Apesar dela também constar lá na capa, que é a primeira folha, ela também tem que ser apresentada na folha de rosto. Então, o nome do autor, ele se repete também na folha de rosto. Então, essa alternativa B está incorreta, tá bom? Letra C. Deve conter natureza e o objetivo do trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim, natureza. Vocês lembram o que é isso? Tá certo. Sim, aquela parte de objetivos Sim, professor. gerais, específicos, etc. E Aquela afinal, parte que a gente diminui a fonte e dá um recuo para a direita, né? Isso, é aquela partezinha, aquele textinho que fica bem pequeno no canto direito da tela, da folha de vocês. Que explica, né? Por que surgiu esse trabalho, né? Para que serve, qual a instituição. E é na mesma parte também que fica o nome do orientador. Né? Então, a gente pode considerar a letra C como verdadeira. E essa letra D, onde diz o nome do autor, o nome do orientador, só coloca se o professor autorizar. E aí a gente sabe que é uma informação incorreta. O nome do orientador, ele é obrigatório constar no trabalho. O professor, ele não tem que autorizar ou não. Se ele é o orientador, ele tem que constar naquele trabalho. Tá? Então, a letra D é a informação incorreta. Ô, professor. Tá? Então, corretas aí, verdadeiras com a letra A e C. Oi. Essas questões, elas se reportam a um TCC? Sim, também. Porque, assim, a gente poderia aplicar essas perguntas a um trabalho, por exemplo, a um artigo. Como assim? Não entendi. Embora... Não, assim, porque existem outras modalidades de apresentação que a gente tem que submeter às normas da ABNT, certo? Ou melhor, a ABNT. Então, mesmo sendo outros trabalhos que não seja um TCC, tem que seguir essas normas, certo? Ah, entendi agora. Se for um trabalho diferente de TCC, porque, exemplo, Isso. artigo é uma coisa, TCC é outra, monografia é outra, tem um paper também. Então, a estrutura desses trabalhos, eles são diferentes. Pronto, Entendeu? É por isso que eu lhe perguntei, essas perguntas, elas se referem ao TCC, porque Sim, essa elas letra D... Pode falar. Isso, porque a letra D, com respeito a colocar o nome do professor, para o TCC tem que colocar, certo? Sim, TCC e artigo são obrigatórios. Pronto, isso aí que eu queria saber. Entendeu? Mas aí a estrutura do trabalho ele pode variar. Exemplo, no mestrado que eu fiz, a gente não fazia nem TCC, nem artigo, nem monografia, era paper, que é um tipo de artigo, só que de forma mais reduzida.
E aí a estrutura dele é bem diferente dos outros trabalhos, entendeu? Então vai variar de acordo com o que a gente tem que entregar de cada trabalho. Se eu não me engano, os alunos do 10º período do semestre passado, houve uma mudança. Eles não entregaram nem TCC, nem artigo, nem monografia. Se eu não me engano, deles foi paper também. Foi um Porque jornal, era de forma mais newspaper, reduzida. Tranquilo? Tranquilo. Todo mundo acertou. Bora lá, muito bem. Mostra que o semestre passado ainda está na cabeça de vocês, graças a Deus. Tá na veia, professor. Quem era Vários Flávio? alunos querendo entrar, professor, na sala. Quem era Flávio, professor? Quem era chegando Flávio? dia, Querem entrar, mas eu já autorizei. Barriga grande e perna fina. Nada mudou. Nada mudou, exatamente. Tem que estar, porque a gente não vai escapar desse filho desse TCC. Vamos entrar, Rosa. Bora Você é lá. muito brava, vamos embora. Próxima pergunta. Analisando a questão do resumo do abstract, tá? O que podemos considerar como verdadeiro? Bora lá. Letra isso também pode ter mais de uma, tá? Letra A. Abstract, vamos lá. Não há quantidade de palavras. É ilimitado. Pode chutar o balde. Errado. Letra B. Após o Sim, resumo, devem ser apresentadas as palavras representativas do conteúdo, que a gente chama de palavras-chave. Palavra-chave. Letra C. O parágrafo será único, sendo texto corrido. E letra D. No abstract não precisa ter palavras-chave. Letra B, professor. Só Não, tem letra mais B, de alguma uma outra? certa. É Pode B e ter, C, né? né? Letra B está correta. Exato. C também. Ah, tá errada C. porque tem um número C. de palavra Bem limitado. Letra B e C. O parágrafo Bem será C. único, com texto corrido. Isso. B e C. B de bola e C de corno. Vamos embora. Professor, o que é esse E aí? abstract? Eu não me lembro. Resumo. Abstract. O abstract é o resumo, só que em língua Resumo. estrangeira. Ah, sim, é mesmo, tá certo. Eu sabia que tinha esse negócio de peixe estrangeiro, não sabia que é esse nome, não. Porque essas coisas pra gente, Rose, que é do sítio, é ruim, ixi, É complicado. né? Agora E aí, entraram no É B e conceito? C, professor. B e C. Professor, eu iria... Bora lá. Letra A. Não há quantidade de palavras, é limitado, pode chutar o balde. A gente sabe que, dependendo do trabalho, existe sim o limite de palavras, tá? E aí pode variar de 250 palavras a 500 palavras, depende do trabalho que você vai fazer, tá? Tem que olhar de acordo com a norma desse trabalho. E tem sim, todos eles têm um limite, porque o resumo, ele tem que ser algo bem objetivo. Se deixar muito livre, ele deixa de ser um resumo e acaba passando a ser uma quase introdução, tá? Verdade. Então, ele tem que ter, sim, essa quantidade de palavras, tá? Por isso, essa letra A é incorreta, tá bom? Letra B. Após o resumo, devem ser apresentadas as palavras representativas do conteúdo, que a gente chama de palavras-chave. E a Chave. gente sabe que realmente existe essa parte do resumo, que são palavras-chave, que representam palavras que se repetem, têm um significado forte dentro do seu trabalho, tá bom? E aí, geralmente, as pessoas colocam 3. Professor, posso colocar uma? Não, tem que ser pelo menos 3, tá bom? Pode colocar mais. E existem palavras que são palavras duplas, que pode ser colocada também. Exemplo. Palavras-chave. Exemplo. A gente está vendo aí que são 2 palavras, né? Porém, se eu for colocar no meu trabalho, ela não conta como 2, ela vai contar apenas como uma, tá bom? Letra C. O parágrafo será único, sendo texto corrido. Todo resumo só pode ter um único parágrafo, não pode ter mais de um, tá? Só pode ser um único parágrafo. E ele tem que ser em texto corrido, a gente sabe que a formatação dele é espaçamento simples, tá? Ele não tem aquele espaçamento que tem no texto de um e-mail, tá? Entre linhas, então é um espaçamento simples, tá? E um único parágrafo. E letra D. No abstract, não precisa ter palavra-chave. Ué, se ele é o resumo em língua estrangeira, ele tem sim que ter as palavras-chave também em língua estrangeira, tá certo? Então aí, letra B e letra C são as informações verdadeiras.
tá? E eu falei uma coisa na aula que deixa eu ver se vocês lembram. Vocês sabem por que existe esse abstract no trabalho de vocês? Porque tem que colocar ele. Esqueci, professor. Alguém lembra? Não lembro. Porque se o trabalho Tô for tentando por forçar o alguém HD. de uma língua estrangeira que não fale português, né? Pelo abstract, ele vai saber qual Vernáculo. que é a essência do trabalho e vai se interessar ou não pelo Isso, leitura, muito bem, muito pelo bem. todo. Isso Muito mesmo. O que bem, acontece? Luiz. O que acontece? Esse Luiz é top mesmo, viu? Um trabalho científico, ele pode ser utilizado E por nada, outros Igor. pesquisadores, tá? Então, tem que ter a parte estrangeira, uma linguagem estrangeira. Geralmente se usa inglês porque é uma linguagem universal, né? E aí tem que usar essa linguagem porque caso algum pesquisador que não entenda o nosso português, mas entenda o inglês, queira se aprofundar na nossa pesquisa, ele vai ler o resumo que você colocou em língua estrangeira e dali ele vai saber se o seu trabalho vale ou não como informações para a pesquisa dele. Tá? Então, por isso que a gente coloca só essa partezinha do abstract. Se caso ele se interessar pelo seu trabalho, aí ele sim, ele vai se responsabilizar por traduzir para a linguagem dele o restante do trabalho, tá certo? Mas a apresentação do abstract é a gente que faz, o autor do trabalho que faz, para que outras pessoas que entendam aquela outra linguagem possam querer utilizar o nosso trabalho. Então, sempre que escrever o trabalho de vocês, não pense que é só para vocês. Tá? Esse trabalho ele vai servir também de pesquisa para outras pessoas. Como a gente também utiliza, por a gente escrever um texto, a gente não vai usar também outros artigos de outras pessoas. Pronto, então de vocês também vai servir para isso. Tranquilo? Professor, Por isso que esse o resumo é tão resumo importante. feito pelo tradutor do Google. Não entendi. Esse resumo poderá ser feito pelo tradutor. Eu posso fazer o texto em português, colocar no tradutor para traduzir para o inglês, serve? Veja, geralmente é o que fazem, né? Mas não é tão Há correto muitos assim. erros. Por quê? O Google Tradutor, ele não reconhece alguns termos que a gente utiliza, tá? E aí ele pode tirar o seu texto do contexto. O ideal é que se você não tiver domínio na linguagem, você procure uma pessoa que tem uma linguagem técnica, a linguagem estrangeira técnica, para que ele possa fazer esse resumo para você. Tá? Então, exemplo, se for um trabalho de extrema importância, você vai trazer amostras de pesquisas que você fez, é interessante que você peça para alguém que tenha domínio na linguagem estrangeira para fazer essa tradução. Para justamente quando você não jogar no Google, ele tirar do contexto que você queria apresentar. Então, corre esse risco. As pessoas geralmente fazem isso porque tem que pagar a pessoa, né, para fazer a tradução. E aí, por não terem condições de fazer isso, elas fazem essa tradução pelo Google mesmo Tradutor. Mas, se você fizer esse teste, você vai ver que algumas coisas ele muda de contexto. E assim, tem palavras em Essa inglês turma que tem vai vários significados. E aí, ele pode trazer um significado que não entra dentro do que você queria apresentar. Então, tem que ter esse cuidado, entendeu? Muda o contexto. Isso mesmo. Tranquilo? Essa turma vai ser beneficiada. A gente tem uma professora de inglês aqui. Professor. Oh, meu Deus. Então, tá tudo... E a turma Agora ela fala vai fluente cobrar. inglês. Fala bem fluente um speak English. A gente vai. É só uma taxinha, né, Laís? Não precisa cobrar. 30 conto, ela já disse. Olha aí, Laís. Ô, Laís, tem visto Naja, ela vai entrar ainda, sabe dizer e tal. Não sei. Tá. Não sei. Ó, até agora não tem mais ninguém pedindo autorização para entrar, tá? É verdade. Bora lá. Amanda acabou de falar, professor, dizendo que não estava conseguindo. Olha, falou nela. Ó, falou em Naja, olha, Aqui bichinho. ainda não chegou. Deixa eu ver se vai chegar ainda. Mas aqui ainda não chegou o pedido de autorização. Júnior entrou, porque Júnior também estava pedindo. Entrou. Não, o Juninho, ele é outro nível, é nível 7, né? Bora lá. Próxima pergunta. Entrei, Rodo, já penetrei. Penetre nessa danada. Essa pergunta aí é mamão com açúcar. É muito tranquila, muito simples. Em 1900... Agora apareceu a Amanda aqui para permitir. Nossa Entrou. Naja. Nossa, quem? Nossa Naja. Nada. Como assim, nossa Naja?
Naja, aquela cobra braba, cobra d'água braba. Vamos lá. Em 1999, Lívia Barbosa definiu a meritocracia da seguinte forma. Isso é uma citação, beleza? Um conjunto de valores que postula que as posições dos indivíduos na sociedade devem ser consequência do mérito de cada um. Beleza. Vimos que isso é uma citação de Lívia Barbosa em 1999. Primeira questão. Isso aí se trata de uma citação direta ou indireta? Direta, professor. Essa acho que é direta. Por que é direta? Por causa desses pontinhos aí, não é? Não, ela é Por causa indireta. das aspas. Sim, as Citação aspas. direta, ele está reproduzindo Entre exatamente aspas. o que o autor disse, entre aspas. Isso. Então, primeira Agora. questão, citação direta. E aí a gente pode identificar justamente através das aspas que estão sendo utilizadas, tá? Que significa que a fala da autora não houve nenhuma modificação. Dessa forma que está aí, é a forma que realmente foi falado por Lívia em 1999. Tá? E se vocês observarem, a citação ela começa com as reticências e termina com reticências. Isso também significa que esse texto não se resume apenas a essa parte. Existe uma continuidade. Mas para ele, É isso aí que eu ia perguntar. para ele só foi interessante essa parte na Essa citação. partezinha, exatamente. Porque tem alguma coisa antes e alguma coisa após. Isso. A citação Isso, também pode querida. acontecer, tá, pessoal? Durante a citação também, tá? Não só no início como no final, mas também no meio. Se você tem uma citação em que você vai pegar uma parte, no meio não interessa, mas depois desse meio também serve para você, você faz do mesmo jeito. Começa colocando a citação, no meio você vai colocar as reticências e depois vai dar continuidade do ponto que é interessante para o seu trabalho. Tá bom? Entendido isso? Sim, sim. E a segunda pergunta, é uma citação curta ou longa? É curta. É curta. Curta. O Só que é que considerada define se é a citação longa curta? a partir depois de 3 linhas. Isso aí. Então, como ela está em até 3 linhas, considera-se curtinha. como uma citação curta. Então, se a gente fosse perguntar assim, de forma completa, que tipo de citação é essa? Então, a gente teria que dizer. É uma Citação direta. E curta. curta. Isso aí. Beleza? Próxima pergunta. Também se refere à citação, tá? Foi uma citação de 2001, em que esses autores disseram o seguinte: se queremos saber se nossos empregados estão se saindo bem, temos de medir seu desempenho, o que não é necessariamente uma tarefa fácil. Muitos fatores entram no processo de avaliação de desempenho, como o motivo pelo qual a realizamos, quem deve se beneficiar da avaliação, que tipo de avaliação deve ser utilizado. Beleza? Que tipo de citação é essa? Direta ou indireta? É direta, Essa é indireta. porque, E Flávio, longa. Não, ela é direta, e longa. longa. Essa é direta e longa. Direta, longa, professor, Vai isso ter mesmo. linha. Isso aí. É uma citação direta longa. Ao contrário do que a gente viu na anterior, ela ultrapassa 3 linhas. Tá? Ela continua sendo direta porque a gente vê que está entre aspas, ou seja, a fala do Isso. autor não houve modificação, mas ela ultrapassou 3 linhas, então ela é considerada longa. E aí ela fica uma citação direta longa. E aí, pergunto a vocês, o formato que ela está escrita, está correto? Eu acho que tem que recuar, né? Isso, e diminuir a fonte. Tem que fazer o E recuo. diminuir a fonte. A Isso. fome seria Tem que ir pra Times 10. New Roman ou Ele está no formato da BNT, né? Isso ou aí. Arial. Aí, fonte e tamanho 10, isso mesmo. Isso. Qual a diferença quando for uma citação direta longa, né? A gente tem que colocar ela no diferenciado, porque ela sai do formato que a gente estava apresentando no nosso texto e entra numa nova formatação, com o recuo de 4 centímetros, tá certo? A fonte, ela diminui para 10, e o espaçamento dela entre linhas sai de um e-mail, que é o que é utilizado no nosso trabalho, e passa a ser um espaçamento simples. Tá? Só uma outra informação também. Quando a gente vai colocar uma citação longa, a gente tem que dar 2 enters, né?
para começar a colocar essa citação. E quando a gente terminar a citação, que for continuar o nosso trabalho, também dá 2 enters, tá certo? Tranquilo? Entendido, né? Positivo, professor. Pronto. Deixa eu ver, acho que essa foi a última. Pronto, essa tinha sido a última pergunta. Deixa eu só fazer o teste agora com vocês, tá? De se esse vídeo ele vai passar com... Só depois manda essas perguntinhas pra gente. Vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês. Deixa eu só ver aqui se ele vai pegar com... Eu acho que não vai. Vai, professor, não vai o quê? Não, se não pegar aqui pelo celular, eu faço pelo computador, faço pelo celular para vocês. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Flávio, tu tá mais gordo. Eu acho que eu tô com o celular, aí eu tô próximo, aí você engorda. Ó, tá vendo? Vamos embora. Embora eu realmente eu esteja mais gordo. Cheguei Tô tarde, fofinho. me perdoa, viu? Bem-vindo, Amanda, nossa Naja. Cheguei tarde. Escutem só aqui meu som de fundo. Ju. Meu filho. Tem uma cantiga aí de Ninada. João de Amâncio. Vamos embora. Deixa eu só ver aqui, tá, pessoal? Só um instante. Tranquilo, professor. Até lá a gente vai se adiantando. Esse isolamento para mim foi péssimo nesse aspecto, porque eu não tenho concentração. É melhor mesmo tu tá isolada, porque tu é muito naja. Vamos embora. Eita, menino. É verdade, Amanda. A gente tem que voltar a viajar, andar em cima de uma pinguela, né? E vamos à luta. Saudade das viagens. Eu vou interromper o compartilhamento do computador e vou colocar no celular, tá? Tranquilo. Tô vendo aqui meu avô Gildo, tá? O Júnior, careca. Minha gente, aquele arquivo, enquanto o professor procura aí, o arquivo do professor Arthur, tá onde? É mensagens, é? Ele mandou? Foi. Ele ia mandar no portal, não foi? Ele não mandou nada no portal que eu já olhei e não vi, não. No portal eu não vi, não. Ele disse que tudo seria pelo portal. Ele está difícil de conversa, difícil de comunicação. Sim. Bichinho, né? O que foi que houve, Amanda? Eu não sei. Ele brigou com a Amanda. Brigou com todo mundo, né? Brigou com todo mundo. Quando eu falo em carro de pescoço, eis aí o porquê. Mas já vi então que o problema não está em mim, né? Já que ele brigou com todo mundo, o problema está nele. Vocês conseguem ver minha tela? Não comigo, não. Sim, professor. Consigo. Sim, consegui. Deixa eu ver aqui. Se vai pegar. Vejam se o som vai sair para vocês, tá? Sumário. João. João? Deixa eu só pedir uma coisa. Quem tiver com o microfone ligado, desliga só um pouquinho para a gente ver esse vídeo, tá? Porque não sei se para você está baixo, para mim está aparecendo baixo aqui. Então é melhor a gente desligar. Quando terminar o vídeo, a gente liga novamente. Pra gente nem aparece volume. Som nenhum. Tá sem som? Tá, professor. Sem som aqui, professor. Tá o seu som, você falando sim. Né? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar esse material para vocês, tá bom? E aí vocês assistem aí, é melhor.
Beleza? Deixa eu voltar para cá. Voltamos, meus amigos. Pronto. Ó, eu vou passar esse material para vocês, o que a gente viu hoje, porque aí já fica com um resumão para vocês. Vai ser Né? bom. E assistam esse vídeo que eu vou passar, porque muita gente não sabe como colocar a paginação no Word. Aquele númerozinho de página que fica lá em cima. E aí, principalmente colocar a partir da introdução, né? Ou seja, não é da partir da capa, é a partir da introdução, que já complica mais ainda. Então, para quem não sabe, esse vídeo é bem simples, muito rápido. Eu acompanhei esse vídeo agora à tarde, fiz do jeito que ele estava pedindo e deu super certo, tá? Não teve complicação nenhuma. E olha que eu também sou bem enroladinho nessa questão de paginação, viu? Mas, do jeito que ele explica, foi muito tranquilo, tá? E esse material vai para o grupo de vocês. Oi. Professor, se o senhor tiver também aí a dica para fazer isso no BR Office, faça, disponibilize, porque eu não uso o Word, né? Eu uso o BR Vou Office. pesquisar. Eu vou mandar o Vou 2007 para pesquisar. tu, Luiz. Também não, tô. Eu tenho, Lopes, mas é pirata, né? Mas funciona do mesmo jeito. O BR Office é bom também. Mas realmente. você abre uma janela enorme. Para mim, que Gratuito, trabalho com dados, dados sensíveis, não posso. O BR Pronto, Office eu vou pesquisar. Faça Certo, o seguinte. Depois, manda uma mensagem para mim no WhatsApp com o nome para eu pesquisar, para eu lembrar, porque eu sou meio esquecido. Aí eu capaz de esquecer Ok, de professor. pesquisar isso. Tá bem, combinado. Vejam só. No semestre passado, a gente viu elementos pré-textuais e uma única coisa do pós que foi as referências, tá certo? Nesse semestre, a gente vai focar um pouco nos elementos textuais, ou seja, introdução, desenvolvimento, tá certo? Por quê? A parte de criar textos vai ser a parte que vocês vão precisar trabalhar mais agora nesse semestre. Então, vocês vão trabalhar muito a questão de pesquisas, vai trabalhar a questão de interpretação também. Lembram que eu passei um trabalho para vocês, que foi valendo nota, que vocês tinham que fazer a pesquisa, que apresentava os gráficos. Aquilo dali já foi um início de interpretação. Porque muita gente também tem dificuldade de interpretar gráficos, mesmo que sejam simples. Então, nesse semestre, a gente vai ver as questões dos elementos textuais, tá certo? Caso a gente termine bem antes, a gente começa a falar sobre os pós-textuais, mas o nosso foco vai ser os elementos textuais, tranquilo? Hoje a gente só vai fazer esse resumão, tá bom? Porque eu só queria ver como é que estava a questão de vocês lembrarem dos assuntos que a gente tinha visto, porque é tudo uma continuidade. Se vocês tivessem esquecido o que a gente viu, não tinha como dar continuidade às outras partes do trabalho, tá bom? Outra coisa também, como o pessoal do 10º período do semestre passado fizeram paper, eu vou também procurar trazer para vocês exemplos de paper, do que é paper, que muita gente nem sabe o que é, tá? Porque se for o caso de vocês também, vocês já sabem o que é isso. Newspaper é um jornal, professor. Agora eu não sei. É de inglês para português. Eu estou ouvindo pela primeira vez. É o paper. Eu já ouvi a palavra, eu sei. sei que significa papel, agora... Mas é uma forma bem resumida, tá? Porém, é preciso que vocês também saibam, porque se for a situação de ser com vocês também, vocês já vão estar sabendo o que é. E mesmo que não seja, pelo menos vocês também já sabem o que é paper, tá certo? Alguma dúvida do que a gente viu hoje, pessoal? Foi muito bom, professor. Foi muito bom. Inclusive, você foi muito feliz, Danilo, quando fez essa recapitulação com a gente. Exato. Esse processo aí de rememorização. É bom, porque como a gente passa por várias disciplinas, tem aquele período de recesso, quando a gente volta querendo pegar o ritmo de novo, né? E aí a gente acaba esquecendo algumas informações que são informações básicas, tá? E aí a primeira aula, realmente, eu quis trazer essa repescagem só para a gente dar uma lembrada nisso, tá bom? Mas a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho nesse semestre, porque vocês vão trabalhar um pouco mais de questão de pesquisa e elaboração de texto. Tranquilo? Tranquilo. E não precisa me lembrar mais do print, que eu acabei de tirar o print da tela. Esse Maria. Nem me preparou, professor. Tá, se prepara que eu vou tirar outro. Tem que avisar, professor. Bora lá, vou tirar outro. Espera aí, professor, eu estou aqui bem bonito. Vamos arrumar. Olha o cabelo. Flávio. 1, 2, 3 e já.
Pronto. Todo mundo sorriu. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, professor. Sim, olha. Todo mundo dizendo Pessoal, então a gente fica por aqui hoje, tá certo? Qualquer dúvida, informação que vocês queiram, podem me procurar, que a gente vai conversar, tá? Vai ter um tempinho aí para que vocês descansem para a próxima aula, tá? Mas sejam muito bem-vindos, tá? Algumas pessoas, infelizmente, não tiveram como continuar, né? Ou por questão financeira, ou porque não se adaptou à modalidade remota, né? Mas era necessário. Tá? E espero que vocês se ajudem muito, porque muita gente realmente está com muita dificuldade, tem vergonha de perguntar. Então, tentem identificar nessas pessoas se elas estão participando como antes ou se elas estão mais retraídas. Então, se ajudem. Vocês são uma equipe, vocês são uma turma unida e vocês são muito eficazes, que eu já reparei isso desde o semestre passado. Tá bom? somos muito unidos mesmo, professor. Obrigada, Olha, professor. Texto de ironia, rapaz. Eu nem conheço. Obrigado, professor. Ironia. Eu gostei da figura dele. Danilo, Professor, eu seja cheguei bem-vindo. atrasada. Eu queria saber onde é que vai essa aula gravada. O clássico. Rapaz, eu não sei para onde ela vai, eu vou também procurar. Professor de- Tá sem destino, tá sem destino, professor. Eu cheguei Professor de atrasada. internacional. Ô, Amanda, o professor de internacional jogou no e-mail, mas a gente não consegue abrir, não. No Eu e-mail vou da ver se eu turma. consigo mexer alguma coisa. Talvez Foi. seja o formato do vídeo também. Que... No e-mail da turma jogou, mas a gente não consegue. Mas eu vejo aqui, eu vou tentar. Criar Tá certo? sala. Dá uma olhadinha no e-mail para tu ver. Direito Internacional. Não, vou olhar. Muito obrigada. Pronto, pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Foi muito bom rever vocês, tá? Espero que tenham gostado da aula. E eu gosto muito dessa turma, porque vocês realmente participam, é muito bom, porque ela fica mais motivadora, né? Fica mais animada, tá? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vão lá descansar um pouquinho, daqui a pouco tem mais aula, viu? É Boa verdade. noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, sala. Saudade. Tchau. Valeu, um abração. Vamos pro sacrifício. Daqui a pouco tem um sacrifício lá. Misericórdia, nem me diga. Raiva. Ai, meu Deus. Ai, Então, aquela criatura de novo. Oh, meu pai. Vamos embora. Começar aquela Todo ladainha. mundo com o X quando ele entrava, pelo amor de Deus. Todo mundo com Primeira aula, todo mundo quando ele entrar X. Ai, meu pai. Prim, 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 prim. Prim. Fala nisso não, Flávia. Ah, Maria. Vamos lá.